Vocês já conseguiram decorar essas divisões? Embora não seja necessário. Eu estou me forçando a decorá-las. Elas são importantes. Livro 1, livro 2, elas estão lá, né? Acho que é bom a gente ter a informação. E até para a gente entender as transições do saltério. E aí você tendo isso em mente, você está lendo um salmo, embora nada impeça que você vá lá e olhe na Bíblia, né? Mas de repente você está com alguma Bíblia que não tenha esse tipo de anotação, embora acho que todas hoje em dia já trazem essa anotação, né? Tá. É que a transição sempre é o 107, não o 106, lógico. Daqui foi até o 106. Muito bem. Irmãos, a misericórdia do Senhor é sobre nós, aleluia. Nós presbiterianos temos poucas expressões, nós não temos digamos, esse hábito de expressões de adoração que outros grupos têm, aleluia, o glória a Deus, né? Mas elas são muito presentes na Escritura, especialmente aleluia. O louvai a Deus, o render glória a Deus, né? Estas expressões são muito presentes, elas não são erradas, não. A gente, é lógico, a gente foge delas mais por uma questão de hábito, de falta de hábito, ou de parecermos pentecostais. A gente tem um pouco de receio, não sei se eu estou enganado, mas a impressão que eu tenho é que a gente tem um pouco de receio de ter uma conotação muito pentecostal no nosso culto. Você se sente mal quando eu digo assim, a misericórdia do Senhor está sobre nós, aleluia? Você se sente, não? Eu não me sentiria mal se o senhor falasse as palmas são para Jesus. Não, aí também não, né? Essa frase ainda não, mas tem algumas, talvez a gente tenha um pouco mais de receio. Por exemplo, porque parece ser muito pentecostal. E não são erradas, como você disse, cobre com teu sangue, Senhor, por exemplo. Sim. Essas coisas mais assim. Mas no culto, normalmente o glória a Deus, o aleluia, eles são mais comuns também no grupo pentecostal, e a gente não usa muito. E elas são palavras muito presentes na Escritura, especialmente o aleluia, óbvio, né? O salmo principalmente. Se você pegar o Halel ali dos 107 em diante. O aleluia eu tenho a impressão que muita gente, eu por exemplo, às vezes falo baixinho. Fala baixinho? Você fala mesmo? A gente fala muito amém. O amém é uma coisa mais próxima de nós, né? Se eu falo assim, a misericórdia do Senhor está sobre nós, é muito comum o crente presbiteriano responder amém. O amém é mais direto nosso. Amém também é uma palavra bíblica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está estudando salmos, e os salmos são essencialmente litúrgicos. E estas palavras, elas são muito litúrgicas. Às vezes elas são usadas equivocadamente, como se fosse a título de palavras motivacionais, né? Amém? Digam glória a Deus aí, irmão. Elas são usadas como força motivacional. Mas se elas forem bem compreendidas dentro de um ato de culto, dentro de um momento de adoração, da palavra bíblica que expressa o poder, a glória, a majestade de Deus, seu amor e a sua misericórdia, eu acho que elas têm um lugar oportuno na devoção pública e na devoção pessoal. Vale a pena a gente ir se acostumando, mesmo que a gente não chegue à noite, no domingo à noite, eu tenho que pedir, irmão, para de dar glória a Deus. A gente não chega a esse ponto de perder a conotação litúrgica. Há muitas palavras litúrgicas na Escritura, e essa é uma delas. Lembra, nós falamos da Selá, né? Eu estive pesquisando o Selá, a Jane que gosta disso, né? A questão da musical. Existem outros sinais musicais, mas o Selá, alguns consideravam que o Selá era uma pausa. E esta pausa era em função de uma mudança na melodia, ou uma mudança nos instrumentos que iam tocar. Por algum motivo, aquele salmo, né, tem Selá também em Abacuque. Abacuque capítulo 3 tem Selá.
que é um hino ali, Abacuque, você vai ver que é um salmo. Né? Então, essa era uma palavra litúrgica, embora ela não fosse, eu não sei se ela era dita, acho que não, mas todos a compreendiam a partir do... Primeiro eles decoravam, né? As pessoas compreendiam pelo sinal musical que era feito. E havia uma postura diferente, uma postura de mudança. Bom, enfim, eu não vejo problema no glória a Deus, aleluia, dito no momento oportuno, liturgicamente usado, e também usado de maneira pessoal, na devoção pessoal, de nossas orações, de dizermos a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, a Bíblia no Salmo de número 73, o primeiro salmo do terceiro livro. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa afirmação categórica de Asaf. E essa era a conclusão que ele chega ao final deste salmo, que resume bem o que o saltério diz, né? O saltério diz, Deus é bom para com o seu povo. Não importa a situação pela qual o seu povo passa, Deus sempre será bom. Ele será o socorro do seu povo. Louvado seja Deus por isso. Vamos cantar o hino de número 116. Você que acompanha pela internet o estudo desta noite, deixa eu falar para você, nós estamos estudando o Salmo 69, não sei se na internet há a visão do quadro. Salmo 69, abra desde já aí o Salmo 69, se você ainda não leu, é um salmo longo, você verá, mas perceberá algumas divisões nele e nós vamos trabalhar com isso hoje. Ao som do instrumento, vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. 116. Cadê a nossa cantora? Vem cá, Jane, senão sai fora do tom. Eu sempre pego fora. Que
Louvado seja o Senhor, Deus de tudo, Senhor eterno de todas as coisas, visíveis e invisíveis, do universo criado pelas tuas próprias mãos, pela palavra do seu poder. Nós temos certeza, Deus, que é perto do Senhor onde é o melhor lugar do mundo, onde tu estás. Betel, Senhor, é a tua casa. E a tua casa é aqui, Senhor, onde estás, onde fazes a ligação entre o céu e a terra. Sê benigno para conosco esta noite, fortalecendo nossa fé por meio de sua palavra, ensinando-nos, ó Deus eterno, como estudá-la, como entendê-la e como aproveitá-la para nós. Nos ajude, Senhor. Dirija nosso coração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Ainda que seja dor? Olha, eu peguei o microfone, não sei onde eu pus. Ah, pus aí, né? Eu vou pedir para vocês falarem no microfone hoje, tá bom? Ah, é porque a Jane usou, é verdade. Eu também, Eldo. O Eldo já comentou, mas fica aí com ele, por favor. Irmão, isso é amadurecimento. Quando nós amadurecermos e tivermos uma fé madura no Senhor, nós não vamos precisar pensar. Por essa dor eu estou me aproximando de Deus. Ela acontecerá. Nós não teremos medo da dor. A dor será um episódio, como qualquer outro, como a felicidade. Irmão, nós estamos seguros no Senhor. Esse é o ensino da Escritura. Eu concordo com você que, será que estamos dispostos, ainda que seja a dor? Nós estaremos. E vocês já, muitos irmãos, a maioria já está. A maioria, que eu digo, dos crentes mais maduros, já está. E como é que eu sei? Quando a dor vem, a maioria dos crentes, dos bons crentes, não abandonam o Senhor por causa disso. Sentem a presença do Senhor. Eu até hoje fui ao hospital visitar um doente que saiu de lá. Ele fugiu de mim. Assim que eu cheguei, ele fugiu, que foi o Júpiter. Eu fui ao hospital visitar, ele tinha acabado de sair, o César tinha buscado, ele teve alta. Passou uma semana internado. E nas visitas do hospital para os crentes, no geral, os crentes na hora da dor, ainda que seja a dor que me una a ti, este hino tem todo sentido naquela hora, a maioria. E eu não tenho dúvida que isso, se acontecer, espero que não, vai acontecer com você, Eldo, como com vocês que estão aqui hoje. A maioria, a gente de alguma maneira foi preparado pelo Espírito para reagir à dor. E reagiremos. O problema é pensar antes da dor chegar, né? A impressão que a gente tem é que a gente foge da dor, mas não tem problema, fugir da dor é natural. É até como uma reação instintiva. Se alguém joga alguma coisa e vem na sua direção, o que você faz? Você se protege. Eu acho que o Senhor não pede a gente para buscar a dor como um mecanismo. Mas se ela vier, inevitavelmente, ela terá a sua função. É um hino que, aí conhecendo a história, né, que a gente falou outro dia aqui, eu acredito. Não falamos desse hino? Não, nós falamos, foi do Sou Feliz, né? Esse aqui também tem a ver tem uma ligação muito forte com o naufrágio. Historicamente foi tocado no Titanic pelos músicos, quando o navio estava
afundando. Eu ainda não vi o registro disso em nenhum livro, mas isso é popularmente dito. Até o filme que passou aí, esse filme, o Titanic, quem não assistiu, assista, chore um pouco, pelo menos. Eu chorei bastante naquele. Disfarcei, né? Estava com a família, fiquei disfarçando, caiu um cisco. Mas um filme muito tocante. O filme também mostra eles, vamos cantar, vamos tocar, eles sentam lá. Imagina você lá, vamos sentar, vamos para o louvor, né? A água chegando e eles, tem uma hora que o navio se inclina, eles escorregam. Então, aí a gente entende um pouco, esse hino toma sentido. Irmão, vamos abrir aí no livro dos Salmos. Antes da gente ir para o Salmo 69, quero falar com vocês uma coisa interessante. Não sei se alguém já viu isso, mas vale a pena a gente ver. Nós já vimos que o Saltério, ele está estruturado em 5 livros. E dissemos aqui que isso talvez tenha sido feito num período posterior. Alguém reuniu esses salmos e os dividiu assim, possivelmente no tempo de Esdras. Possivelmente o Saltério passou a ser usado desta forma mais plena, como um livro de cânticos em geral, no tempo de Esdras. Possivelmente ele tenha sido feito como coletânea ali naquele período. Ele já era usado por Israel no templo, já era usado por Israel nas romagens, né, naquelas romagens que eles faziam, né? Lembra os salmos de romagem? Que eram os salmos, quando eles cantavam, eles iam em direção a Jerusalém, eles iam cantando estes salmos. Eles chegavam no templo, os cânticos dos degraus, nós temos salmos que são cânticos dos degraus, possivelmente uma rotina litúrgica de subida dos degraus, ou lembrando aquele período, ou aquele salmo que exaltava aquele momento, chegamos finalmente ao templo do Senhor. Então Esdras, ele já era usado antes, e Esdras reúne, que Esdras está reconstruindo o templo e refazendo a liturgia do templo. Então agora talvez Esdras vá pegar todos esses salmos e usá-los com uma finalidade litúrgica bastante mais ampla do que era usado no primeiro templo. Ok? Então, quando ele faz essa divisão, o que Esdras tem em sua mente? Esdras, ou quem seja este editor, este compilador, né? O que tem em sua mente, ou o que tem em sua mente estes que se reuniram para dizer, este aqui vai ser o nosso livro de cânticos de adoração no novo templo, ou no templo do Senhor. Nós já vimos aqui os temas que se repetem, e um deles, o principal, é aquela ideia: ímpios, justos, Deus abençoando os justos e Deus condenando os ímpios. Isso está se repetindo no Saltério. Agora eu quero chamar a atenção para você de uma outra coisa bem interessante. Abra aí no Salmo de número 41 e leia o último versículo. Olha lá, começa aqui, Serginho, leia aí no microfone, tá? O 41 você lê o último versículo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Deixa a sua aberta, tá? Agora Eldo vai ler o Salmo 72, você vai ler o versículo 19, o penúltimo. No 72 você vai ler o penúltimo. E vocês vão comparando aí uma leitura com a outra. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Esse eu não pedi para ler o 20, porque lendo o 20 você vai ver, findam-se as orações de Davi. Então você está vendo que tem uma interpolação, né? Vem um editor e fala, aqui acabaram-se as orações de Davi. Embora nós tenhamos orações de Davi em outros salmos. Mas vocês perceberam uma coisa comum? O último versículo do Salmo 89, outra pessoa. Passa lá para trás, para Jane. Estou saltando, tá? Para a gente, todos os bancos lerem, tá? Depois eu volto em vocês. 89, último versículo. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Muito bem. Marquinhos, 106, último versículo. Estão percebendo aí?
106. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga, amém, aleluia. Desculpe, eu deixei o microfone escorregar. E todo o povo diga, amém, amém. E amém, aleluia, aleluia. Ó, estou incentivando vocês, não sou eu não, é o Salmo, não é? Muito bem. O que vocês viram em comum nesses, perceba, os últimos versículos de cada um dos livros? O que vocês viram em comum até aqui? Basicamente o mesmo tema, bendito seja o Senhor, amém, aleluia, amém, amém, aleluia, aleluia. Isso. Eu estou deixando reservado aqui o Salmo 150, porque o Salmo 150, todo ele tem esse tema. Então a minha pergunta é, o que teria em mente esse organizador deste saltério? Quando ele organiza o saltério em livros, e você percebe que os livros terminam sempre com uma doxologia bendizendo o Senhor. O que vocês acham que ele tinha em mente? Afirmar o quê? Sim, ele está afirmando. Ele está afirmando, mas vamos pensar assim, ele organiza um inário e divide esse inário em partes e sempre termina com essa mesma expressão. Ele aparentemente está escolhido a dedo, hein? Fala a verdade. A ideia é de que o povo de Deus tem que entender que a finalidade de tudo é bendizer o Senhor, é louvar o Senhor, é sentir prazer no Senhor, independentemente de tudo. Ele está dizendo assim, irmãos, toda a nossa experiência com Deus tem que terminar e redundar em quê? Em louvor e glória ao nome do Senhor. E aí... Nós entendemos que não, porque se fosse um acréscimo, fosse assim, eu vou acrescentar em cada salmo, esse compilador, né, esse que junta tudo, vou acrescentar em cada salmo, talvez fosse muito mais semelhante, muito mais igual. Mas você perceberá que no contexto dos próprios salmos, esses versículos fazem sentido. Aliás, estes salmos aí, o 41, 72, 89, o 106, o 150, todos eles, de uma certa maneira, são salmos que terminam como uma doxologia de exaltação. Então, talvez ele tenha escolhido o salmo. E talvez ele tenha escolhido, vamos colocar aqui sempre os salmos que têm essa característica. Agora, que é muito parecido os versículos, são muito parecidos, isso é verdade. Eu acredito que sim, acredito que era afirmar, como disse ali o Marquinhos, reafirmar para todo o povo que não importa, né, que não importa a situação, o louvor a Deus é o princípio da nossa existência. Eu deixei o Salmo 150, o Salmo 150, se eu não me engano, termina no versículo 6, vê se é versículo 6 que termina o Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas aí, esse Salmo 150, ele todo, né, um salmo de louvor, né? Como é que é? Alguém lê aí o Salmo 150? Passa aqui, Marquinhos. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros.
louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você então vai ter um salmo que possivelmente, assim como o Salmo 1, nós dissemos, é o cabeçalho geral, né? é o prefácio de todo o saltério, que diz, olha, a vida do justo, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, o justo tem que andar no caminho do Senhor, ele será bem-aventurado. Como ele abre a ideia geral, talvez o Salmo 150 seja então a doxologia final de todo o saltério. Não só do livro 5, mas ali de todo o saltério. E às vezes a gente interpreta o Salmo 150, eu já vi vários tipos de interpretação, mas uma muito comum é interpretar enfatizando os detalhes, enfatizando, por exemplo, está vendo? Louvai com adufes e flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. A ideia não é o detalhe, a ideia é mostrar como é necessário louvar a Deus mesmo, né? Aquela ideia da adoração completa, louvai no firmamento. Sim, ele não está enfatizando se aqueles são os instrumentos que se deve louvar a Deus. Ele está dizendo assim, vamos louvar a Deus. Vamos entregar a nossa vida à ideia da adoração. Sim, não tenho dúvida que tem uma conexão. Veja, vamos lá. Eu gosto de desenhar, você sabe disso, né? A Nova Jerusalém, ou a Nova Terra, é o ápice da realidade. É o ápice da realidade. O que é o ápice da realidade? Nós vivemos num mundo caído. A nossa percepção de Deus está obstruída por causa do pecado. E nós perdemos a ideia da realidade de Deus. Lá, na nova terra, não haverá obstrução à realidade de Deus. Veja, o mundo nosso hoje, tem gente que diz, Deus não existe. Nos Salmos tem lá, desoneste em seu coração, não há Deus. Eles perderam a noção da realidade, estão obstruídos pelo pecado. E em muitas coisas nós também. Porque nós não conseguimos ver Deus o tempo todo, percebê-lo. Não ver, mas percebê-lo. Porque o pecado obstrui esse nosso entendimento. A nossa mente, lembra, o nosso coração foi afetado. Oi? E aí trabalhamos muito com o ego. Temos que lutar contra esse Deus que está dentro de nós, esse intruso. Enfim. Mas Deus existe. Ele é a realidade. E os salmistas, Eldo, aí você está certo. Os salmistas venciam isto aqui e entendiam a realidade de Deus a despeito de todas as circunstâncias. Isso tem a ver com isso aqui? Tem, tudo a ver. Porque isso aqui é um ápice em que a adoração que acontecia aqui, que era forçada, que era em meio a tantas dificuldades, era necessário enxergar Deus, que é isso que os salmos dizem. Aqui ela acontecerá de uma maneira, natural, sem forçar. Nós vamos chegar na nova terra, tudo que a gente vê emana Deus, assim, no sentido de fala de Deus. O firmamento, obra do seu poder, né? O Salmo 19 diz, Deus está ali falando e nós não estamos ouvindo, por quê? Estamos voltando para o início perfeito, né? Aqui um pouco antes, o Éden. Só que com um detalhe, a minha impressão é melhor que o Éden. Por quê?
Porque aqui há um novo entendimento da graça. No Éden, Adão entendia o que era graça? Acho que tinha algum entendimento, sim. Porque Adão compreendia Deus. Só que ele não compreendia isso de forma experiencial. Ele sabia, por exemplo, não, Deus é gracioso, porque olha como Ele dá comida. Isso. Mas nós entendemos a graça porque nós somos libertos da condenação. Então, para mim é melhorado porque o nosso senso de adoração será mais elevado que o senso de adoração que havia em Adão. Essa aqui é uma suposição minha, eu acho que ela é coerente. Então, o que é importante a gente... Por que isso aqui é importante? É que você tem que ler os Salmos com essa perspectiva da adoração. O objetivo de Deus não é um salmo para te... na hora que você está triste, ele ir lá e te dar um consolo. Eu sou seu refúgio, sua fortaleza. Não. É extrair de você louvor. Esse será o objetivo da Escritura. Muito particularmente o objetivo dos cânticos diante da face de Deus. Por isso é muito importante que a gente, alguns grupos, nós também muitas vezes chamamos o culto como culto de adoração. Toda a nossa postura litúrgica tem que ser de adoração, mesmo que seja um momento da contrição, como em muitos salmos. Vamos para o Salmo 69? Então, conforme a gente vai estudando, a gente vai pegando alguns detalhes, tá? Hoje, o Salmo 69, ele tem um título. Qual é o título do Salmo 69? Como é que é o título do Salmo 69? Isso, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salmo de Davi. Tá? Lembra, o negrito não é título bíblico, ele é colocado depois. Muito bem, ele tem um título que indica o autor. O autor é Davi. Indica que esse salmo tinha um uso litúrgico muito claro no tempo de Davi, porque ele era um salmo que foi colocado para o Laminazé, o mestre de canto. Para o Minazé, Laminazé, o mestre de canto. O que era esse mestre de canto? Essa palavra é como se ela significasse assim, o superior, o cara que manda. Possivelmente era o regente, era o cidadão que estava à frente dos grupos, é a Jane do templo lá, né? Eles estavam ali à frente do grupo e dirigindo todo aquele canto. E por que ele tinha que ter... e ele tem uma instrução. Qual é a instrução? Qual é a instrução que o título dá? Que tinha que ser cantado segundo a melodia, os lírios. Puxa vida. Nós não sabemos qual é essa melodia, mas nós temos uma ideia do que isso pode significar. Tá bom? Então é o seguinte, o mestre de canto, ele tinha que dirigir isso aí segundo a melodia dos lírios. No Salmo de número 60, abra aí o 60, você vai ver lírios do testemunho. E possivelmente era a mesma melodia. Está aí também? E no Salmo 45 você vai ver a segunda melodia dos lírios também, 80, qual que eu falei? 80, 45, o 69 e o 60. Tá? Você verá então aí essa melodia sendo usada. Que essa melodia significa o quê? Bom, olhando para esses salmos, quando você compara esses salmos, três deles são parecidos, mas um é bem distinto. O Salmo 45 é um salmo de alegria de casamento. É um salmo de exaltação.
Os outros têm muita lamentação. Então nós entendemos ao Salmo 80. Eu falei o Salmo 80 também? Falei, né? Mas entendemos o seguinte, que aqui, talvez a melodia seja essa aqui, ó, lírios do testemunho. E a ideia de lírios, do testemunho, pode significar a ideia de mudança. Essa era uma melodia que viria a indicar a ideia de mudança. Porque isso aqui era bem sazonal. Inclusive se escrevia Sozemim, e se escrever Sezemim, se mudar um pouquinho a escrita, que é em outras letras, né? Tentando transliterar aqui, tem gente que translitera assim, ó, Sho-Semim. Isso é Hebraico. Oi? É assim mesmo, Tem aí? na Bíblia não tem. Em hebraico, Shoshamim. Tem alguns que transliteram assim. Shoshemim ou So-Shemim. Tá? Quando eu mudo a palavra, uma letra só, ela passa a significar uma outra coisa. Aqui é lírio e aqui é mudança. E talvez alguém estivesse usando lírio, usando a ideia da palavra e mostrando as mudanças que o próprio lírio apresenta, da flor para a secura. E a palavra testemunho tem a ver com aliança. Então talvez esses salmos fossem salmos que dissessem o seguinte: sempre pode ocorrer uma mudança baseada na aliança que Deus tem com o seu povo. E se você lê o Salmo 69 com esta perspectiva, você perceberá que este salmo, assim como os outros, exceto 45, todos eles apontam para uma mudança. Começam sombrios e terminam em adoração. Aliás, esse também é um tema dos salmos. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Mudança. Né? 23 também, né? Oi? 23 também. O 23 também. Sim, aí mas ele indica menos isso, né? Mas ele tem lá, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas há salmos em que ele deixa claro um momento de turbulência e um momento de exaltação. Então talvez esses salmos, eles deveriam ser sempre cantados para mostrar isso. O Salmo 60, se você olhar aí, o Salmo 60, ele é um salmo que a gente chama de Nictão, que ele serve para ensinar. Não tem aí no título? Então talvez essa fosse uma coisa que deveria ser repetida sempre para ensinar. Irmãos, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar quando lê o Salmo 69, lógico, isso aqui vocês não tinham acesso, né? Agora tem. É que Deus está sempre propondo que nós tenhamos esperança na mudança. Sempre. Pode durar uma noite, mas haverá mudança. O Senhor sempre virá socorrer-nos. O Senhor mudará a sorte de Israel. Quantas vezes ele disse isso na Bíblia, né? E Deus muda muito a nossa vida. A gente sabe disso pelas experiências mesmo que a gente já passou. Deus muda muito a nossa vida. Então eu queria iniciar, assim, aproveitar
e falar para vocês que é interessante que vocês conheçam esses termos que estão aí, alguns que não aparecem no português, mas que a gente vai aprender aqui ao longo da jornada nossa, para você ir identificando os salmos, identificando melhor os salmos, né, e percebendo e lendo melhor os salmos. Então é importante ler melhor o salmo. Então você vai ver no Salmo 69, a partir disso daqui, que se eu ler só uma parte do salmo, eu fico sem a perspectiva do ensino que ele tem. Se eu aprender a repetir o salmo apenas versículos separados, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Se eu começar a olhar para os salmos e trabalhar com eles só isolando versículos, eu posso perder a essência do ensino. E aí é que nem a gente viu no salmo passado lá, não lembro qual foi o salmo que a gente viu semana passada, que eu falei, olha, de repente a pessoa usa esse salmo para levar uma palavra para um doente e o salmo não tem nada a ver com aquilo, né? A gente tem que trabalhar e conhecer o salmo. A Gislene fez a lição de casa, o dever de casa, e ela fez lá uma divisão do salmo. Ela fez o exercício dela. Mais alguém fez? Não fizeram, não? 69. Fez? Mas não estudou, só fez a divisão a partir das letras maiúsculas, né? Tá bom, mas aí é pouco, né, Eldo? Que aí dá para fazer na hora. Desculpa, né? Aluno bom, eu sei que é aluno inteligente. Não, eu fiz as divisões, mas só não dei nome, né? Mas... Eu até tentei, mas achei difícil. Falei, agora você se vira, quem escolheu aí. Vai lá. Uma coisa importante. Alguma mudança no salmo que você tem identificado, em termos assim, você leu o salmo, identificou uma mudança no ritmo das coisas? Como é que você entendeu aí? Vai lá. Na verdade, para mim também foi difícil. Para mim também. Mas o que primeiramente me chamou a atenção, apesar de estar em negrito aqui em cima, que não está na Bíblia original, o lamento do Messias. Certo. E eu fiquei pensando, por que Messias, né? Aí depois eu fui ler e eu percebi que há uma ligação com a vida de Jesus, assim. Não é uma profecia, não é isso. Mas a maneira como o que Davi está passando naquele momento, se assemelha muito com o que Jesus passou, de carregar o pecado. Nós devemos fazer essa referência nesse salmo, que Jesus usou este salmo para expressar os seus sofrimentos. Isso. Porque esse não é um salmo messiânico puro, no sentido de que ele tenha um anúncio do Messias. Que ele diz lá, né, vamos lá, versículo, cadê? Versículo 9, pois o zelo da tua casa me consumiu. Jesus disse isso, quando expulsou os vendilhões do templo. Ou lá no verso 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram beber vinagre. Jesus passou por isso. E Jesus estava se mostrando como o Messias, que era como é que a gente falou? Tipificado em Davi. Você identificou bem, é isso mesmo. Então Jesus usou palavras desse salmo, como aquela do consumiu, né, para falar, para mostrar a ligação dele como filho de Davi. Muito bem. 19, 21, completa bem isso, tem ideia que eu vou te falar aí. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários. Estão à tua vista. No qual me partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas de balde, por consolares, e não achei, mas achei. No alimento me deram fel e na minha sede me deram de beber vinagre. 19 a 21, essa passagem. Falando exata, e Jesus viveu essa experiência parecida. Traz aqui de novo que ela vai falar a divisão que ela pôs. Obrigado.
Não, só para a gente ver. Fica tranquila. Eu dividi mais ou menos, usei aquelas letrinhas em negrito, né? Ok. Mas teve umas que eu juntei. Então Ótimo. eu fiz a minha divisão. É isso que a gente tem que fazer. Vai lá. Eu achei que o assunto era uma sequência, então eu achei desnecessário fazer a divisão por versículo. Muito bem. Ótimo. Eu coloquei de 1 a 3. De 1 a 3. Coloquei de 4 a 9. De 4 a 8, perdão. De 4 a 8. De 9 a 12. De 9 a 12. De 13 a 18. De 13 a 18. De 19 a 21. De 19 a 21. De 22 a 28. De 22 a 28. E de 29 a 33. 36, e o final, né? De 34 a 36. 34. Na verdade, eu juntei tudo isso. Eu juntei. O que você juntou? Do 29 ao 36. Você juntou aqui? É. Tá. Juntei. Mais algum você juntou? Não, foi só isso mesmo. Você tem alguma coisa mais? Você falou assim, eu identifiquei esses assuntos Só fez a divisão? Não, eu fiz a divisão e coloquei os teminhas, né? Tá, então fala aí, quais são os teminhas? Do 1 ao 3, eu escrevi que ele pede salvação, reconhece que está em profundo lamaçal, e eu coloquei reclama entre aspas, ele reclama que está desfalecendo de tanto esperar em Deus. Certo. Não é um reclamar, ele está dando bronca. É um lamento. É um lamento. Tá. Depois do 4 ao 8, eu coloquei, é odiado sem motivos, uma vez que ele não furtou, ele declara isso, mas o salmista também reconhece seus erros e é rejeitado inclusive pela família. Né? Quando ele fala que os irmãos já não o reconhecem mais. Certo. Do 9 ao 12, eu coloquei que ele é ridicularizado. E ele teme que isso prejudique não é o testemunho, mas que o nome de Deus seja ridicularizado por conta do que ele está passando. Tá. Do 13 ao 18, ele clama, pede por misericórdia. Aí o próximo, eu coloquei que ele admite ser um pecador e sabe que Deus conhece todos os seus pecados. Admite o pecado. Isso. Depois, do 22 a 28, ele pede para que os seus inimigos sejam castigados e morram. Vou colocar aqui, pede justiça. Isso, pede justiça. Depois do 29 ao 33, né, mais uma vez ele clama a Deus, pede por socorro e ele promete louvá-lo e exaltá-lo. O salmista reconhece que Deus responde à oração do necessitado quando esta é feita de coração. Deus deve ser louvado no céu, na terra, nos mares, e ele salvará Sião, reconstituirá as cidades de Judá. Vamos comparar? Seu povo herdarão a terra. Agora vamos comparar. Minhas divisões. Olha só. Dividido 1 ao 3. Dividido 4 ao 9. 10 a 12. 13 a 18. 19 a 21. 22 a 28. 29 a 33. E 34 a 36. Tá bom ou não tá? Pastor, troca o pincel aí que não tá dando pra que é? transmitir. Trocar o pincel. Ah, trocar o pincel, não dá pra pegar, né? Vou trocar. É que eu escrevi tão feio. Vamos comparar. Bom, deu para comparar e perceber que você percebeu que não é tão bom. Nós somos duas pessoas distintas, com formação distinta, mas a gente chega a conclusões muito próximas quando a gente começa a estudar. Começa a tentar. Lógico que pode ter diferença. Do 1 ao 3, do 4 ao 9, aqui é a minha.
do 10 ao 12, do 13 ao 18, do 19 ao 21, do 22 ao 28, do 29 ao 33 e do 34 ao 36. Eu não juntei essas duas aqui, porque 34 e 36 é uma doxologia final, uma expressão de louvor. Eu também percebi isso, dá até a impressão que não é sequencial. Mas é uma doxologia final, dá para separar. Irmãos, este salmo tem uma diferença, tem um momento em que ele muda o tom. Ele é importante. Apesar dessas divisões menores, eu acho que vale a pena você perceber o seguinte, olha só. Até aqui, você verá uma mudança de tom, porque aqui ele está num tom bastante de lamento, muito intenso, lamento. Aqui é um lamento. Quem está vendo na internet deve estar maluco com o que eu estou escrevendo. Espera aí, Valminha, vou escrever direito. É que eu tento escrever rápido e fica feio. Aqui você vai ver um lamento. E este lamento, ele começa com uma súplica. Me salva, Senhor. Eu estou afundado no tremedal de lã. E traz o socorro. Eu estou atolado no profundo lamaçal, que não dá pé. Sabe o que significa? Que ele já está por aqui e ainda tem como piorar. Não dá pé. Ele está afundando. Então ele clama o socorro do Senhor. E ele começa a mostrar até o versículo de número 9, se você perceber aqui, eu acho que você tem razão, não é até o 9. Desculpa, eu anotei errado, é até o 8 mesmo. Você tem toda a razão. É até o 8. Que ele começa a mostrar que ele não entende por que está daquele jeito. Ele está lamentando estar daquele jeito. Tenho suportado afrontas por amor de ti. E o que é pior é que ele tem medo, como você falou, e falou muito bem, ele tem medo, e aí começa no versículo de número 9, ele começa a mostrar que os insultos, o insulto que ele está sofrendo como rei, pode comprometer a fé do povo dele. Ele fala assim, chorei em jejum está minha alma, isso mesmo se me tornou em afrontas, pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, eu sou motivo de cantigas e beberrões. Ele não está entendendo essa situação. Mas no versículo de número 13, aqui ele fala muito dos insultos. Já começa aqui, mas termina aqui. Mas no versículo de número 13 em diante, você vai perceber que ele clama por libertação. E aqui então há uma mudança no tom do salmo. Essa mudança começou em quem? Nele. Não na situação. Começou uma mudança nele. Ele começa a clamar. A gente estava conversando antes. Essa liberdade pode ser traduzida em encorajamento para enfrentar aquilo? Porque, de certa forma, ele ia ter que enfrentar os insultos que ele sofria. Sim, mas ele está pedindo a Deus, que ele não está entendendo, ele está andando retamente, mas ele está sendo insultado injustamente. E parece que boa parte das pessoas estavam aderindo àquilo sem conhecer a situação. E só Deus poderia mudar o coração daquelas pessoas ou corrigir seus inimigos que estavam difamando. E nós temos um momento em que Davi passou por isso. Quando seu filho, Absalão, ficava à porta da cidade
E todo mundo que passava falava, ih, meu pai não está preocupado em ganhar dinheiro, não vai julgar a sua causa. Irmãos, isso acontece muito. Você está servindo a Deus e alguém está julgando você negativamente. Ah, fulano está interessado em aparecer. Ah, fulano está interessado nos recursos que a igreja tem. E às vezes você não tem o que fazer. Só Deus. Então esse processo de mudança começou nele, na atitude de buscar a Deus agora de forma positiva. E eu gosto de comparar o versículo de número 14 com o versículo de número 2. Tem alguma coisa que se compara aqui, o 14 com 2? O que eles têm semelhantes? No 2 ele está atolado no profundo tremedal, e no 14, livra-me do tremedal para que não me afunde. E essa é uma coisa, um detalhe interessante do Salmo, porque faz uma ligação de duas partes. Numa em que ele diz, eu estou até o fundo do poço, né? Ainda falta, o fundo ainda dá para chegar, mas ele tem esperança de sair de lá. Por quê? Porque ele tem Deus. Deus é o socorro dele. Então, há uma mudança. Essa mudança, ela ainda vai ficar mais intensa comparada com a segunda parte aqui, ó, dos insultos, na parte do 19. Porque no 19 vai dizer, o Senhor conhece a minha afronta. Até aqui, ele estava desesperado por causa da afronta e ele começa a mudar. E a partir daqui, essa mudança, ele está dizendo assim, olha, essa mudança tem a ver com Deus. Que é o seguinte, eles estão me afrontando, mas o Senhor sabe que isso é uma afronta. Aí ele começa a se tranquilizar numa coisa, Deus me conhece. Deus conhece meu coração. Deus é o meu juiz. É interessante essa mudança nesse salmo, né? E tem tudo a ver com a ideia da mudança dos lírios lá. Ele fala, o Senhor sabe que eles estão me dando fel, o Senhor sabe que eles estão sem piedade, eles trabalham contra mim, eu espero piedade deles, e eles não demonstram piedade. Até que ele chega no verso 22. No verso 22 ele pede vingança. Você disse aqui justiça, né? Aqui há uma mudança também. Uma mudança para quem? Para os ímpios. Eles estão, entre aspas, por cima, mas eu quero que o Senhor faça eles estarem derrotados. E aqui o Salmo toma um tom, né, pesado. Sua mesa torne-se-lhes diante deles um laço e a prosperidade em armadilha. Eles estão ganhando com isso, mas essa prosperidade deles será uma armadilha. Igual fez Asaf lá no Salmo 73. Obscureçam-lhe os olhos para que não vejam e fazem que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Agora aqui tem um detalhe. Verso 5, o que ele disse? Ele é um homem perfeito? O que ele disse no Salmo 5, no verso 5? Deus bem conhece a minha injustiça e as minhas culpas não são. O Senhor sabe que eu sou pecador. Agora, nesses versículos 24, 26 em diante, ou no 26 principalmente, eu falei, eu entendi o que está acontecendo.
O Senhor mandou esses inimigos para que através deles o Senhor corrigisse o meu pecado, a quem tu feriste. No entanto, eles acham que eles não estão na mão do Senhor. Então, por que eles acham isso? Destrua eles, Senhor. Isso aconteceu também no Isaías 10. Isaías 10, os assírios. Os assírios vieram sobre o povo de Deus. E eles eram um povo poderoso. Aí Isaías fala, só que eles acham que agem sozinhos, Senhor. Eles acham que são eles que estão fazendo isso. Eles não reconhecem o Senhor. Por isso, destrua-os. E é interessante que o salmista então tem uma percepção de que Deus está no controle até do mal que lhe sobrevém. E porque Deus está no controle do mal que lhe sobrevém, ele sabe que pode confiar em Deus. Vocês já imaginaram se o mal que nos sobreviesse fosse só controlado por Satanás? Se quem controlasse tudo fosse Satanás, a gente ia ter que ficar na torcida, né? Ver se Deus tem uma estratégia melhor para mudar. Mas o que o salmista entende é não, até o mal que me sobrevém é sob o controle de Deus. Era isso que Jeremias dizia. Recebemos do Altíssimo o bem, não receberemos também o mal? Né? Jeremias entendia que há momentos em que Deus precisa moldar nosso coração através de momentos de sofrimento. Porque Deus conhece a nossa iniquidade, a nossa estultice. Estultice é mais que pecado. É pecado, mas é assim. É a capacidade mental para elaborar o pecado. É dar uma de louco. Sabendo que é errado, faz o que é errado. Nós somos treinados pelo ego para fazer isso. Para se proteger usando o pecado. Deus conhece a nossa estultice. Isso é estultice. Se proteger usando o pecado. É aquele menino, né? Até um menino. A estultice se apega ao coração da criança, porque não fui eu não, mãe. Mas não foi você como? Só tinha você aqui. Mas não fui, já estava. Criança já faz isso. Como nós somos estúpidos, né? Nós sabemos manipular. Davi sabia de estultice, hein? Era um homem estúpido. Né? Olha que planejamento, né? Planejamento para o pecado. E somos capazes. Somos capazes. Lá na favela da Rocinha, os soldados lá que torturaram a Marilda, que agora a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Um dos soldados foi até ele foi até um outro bairro da cidade. De lá do outro bairro da cidade, ele ligou para o comandante num telefone celular, dizendo para o comandante que, se fazendo de um traficante, nós matamos o Amarildo, ele falou lá, tem as palavras que ele fala, e vamos colocar isso na sua conta, viu? Aí o comandante fica, o que é isso? Não sei o que. Tá. Mas tudo isso estava combinado. É isso que chega. Tudo isso estava já combinado. O comandante falou, eles grampearam o meu telefone. Vai lá e liga para mim, faz que é um traficante e tenta jogar a culpa em mim. Para eu usar isso como um recurso para dizer, tá vendo? É aqui, ó, aí, ó, eles me ligaram. Estultice. Estultice. E Davi está falando, eu sou estúpido, tu sabes que eu sou, por isso que o Senhor está me corrigindo por meio deles. O problema, Senhor, é que esta correção, eles não estão entendendo o papel deles. Irmãos, vamos falar um pouco sobre disciplina.
na igreja. Quando o conselho disciplina, faça um membro da comunhão. E olha que as nossas disciplinas, afastar o membro da comunhão. Não chega nem perto do que Deus fazia aqui, né? Afasta o membro da comunhão. O conselho não pode fazer isso de moto próprio, com as suas próprias forças. Não pode ser a vingança do homem contra alguém. Então a disciplina na igreja não pode ser, nós estamos com raiva do irmão, porque o irmão está fazendo isso, vamos agora usar a nossa força. Isso é errar igual esses injustos, esses ímpios erraram. A disciplina é parte da obra de Deus. Então, quando se disciplina na igreja, quem tem a autoridade para fazer isso, tem que fazer com temor do Senhor. O Senhor está nos dando autoridade para exercer disciplina para o bem do faltoso. Com temor ao Senhor e amor mas temor do Senhor que faz que naturalmente se tenha amor ao faltoso. Então, esses ímpios, se não quisessem errar com Davi, o que eles deveriam fazer? Davi, nós estamos falando isso porque é verdade, você merece ser acusado disto, mas nós queremos teu bem. Mas não era o caso. Eles aumentaram todo o problema de Davi e foram muito além de Davi. Talvez Davi esteja se referindo aqui não está claro, mas talvez ao seu filho, que o acusava injustamente e que tentava fazer o povo se distanciar dele. Mas eles faziam isso com ódio de Davi, para ver Davi sofrer. E eles não reconheciam que eram instrumentos de Deus. Ao contrário, eles achavam que eles é que estavam tomando conta do pedaço. Como os amigos de Jó, que falavam coisas certas, mas pelo que tudo dá a entender, eles falavam com estultícia no coração, né? Eles tinham planejado humilhar Jó. Arrogância. Bom, enfim, o Salmo então tem aquelas mudanças, olha só, verso 13, começa com 2 palavras, quanto? 3 palavras, né? Quanto a mim. Verso 29. Então, é importante esses pontos. Ele faz uma distinção. Quanto a mim, verso 29, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Castiga eles, Senhor. Faz eles desaparecerem da face da terra, mas a mim protege. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Será isso mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Então, irmãos, aí a gente termina com isso aqui, com essa ideia de doxologia, tá? O quanto a mim, né? Eu coloquei aqui as atitudes, como é que eu coloquei? Deixa eu ver no 29. Ele pede o socorro. Ah, sim, detalhe. Esta mudança castiga para os ímpios, mas o socorro para os justos. Pode falar. O castigo dos ímpios. Com toda a arrogância que a gente precisa. Nós temos salmos que a gente chama de salmos imprecatórios. Salmos que pedem o castigo do ímpio. Por exemplo, leia aí o Salmo 7, versos 14 e 15. 7, 14 e 15. Ele pede o castigo dos ímpios. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia, e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma
nós temos assim, Romanos capítulo 12, assim, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Nós não podemos, nós mesmos, pelos nossos recursos, aí pela nossa ira, impor o castigo dos ímpios. O que seria dar lugar à ira? Mas a gente pode pedir a Deus. Dar lugar à ira seria pedir a Deus. Pedir a Deus. Senhor, o Senhor conhece o meu caminho. Julgue entre as nações e retribua. Eu não sei se eu tenho coragem de fazer igual esse salmista, né? Abre um poço e põe eles para dentro dele. É isso que eu pensei, quando você colocou ali, ó. Pediu justiça. Ter coragem, você ter coragem, isso que eu pedi, você ter coragem com a palavra de Deus. Então, pedir justiça. Porque o pecado está em nós. A ira muitas vezes está em nós. A arrogância vai pesar sobre isso. Então qual vai ser a nossa concepção de amor? mas é que, Marco, nossa experiência com a impiedade contra nós, no Brasil, na nossa experiência pessoal, é diferente da de Davi. Por exemplo, é diferente daquele povo que está preso lá na Coreia do Norte, em celas escuras, quentes, sem alimentação. Eles entendem a impiedade que a gente não entende, a gente não tem noção do quanto os ímpios podem ser ímpios e maltratar o povo de Deus. Então, para aquelas pessoas, clamar a Deus por essa justiça é diferente do que... Porque a gente vive num país livre, há certa democracia presente, então para nós não está tão clara essa distinção. Mas para aquelas experiências que eles estavam vivendo já era outra coisa. Entendeu? Agora, a Bíblia tem um conselho, assim, dar lugar à ira. Dar lugar à ira. Mas então é Deus que faz isso, certo? E eu, o que eu tenho que fazer em relação a essas pessoas? Amar o inimigo. Eu tenho que amar. Mas se eu sei que o inimigo está contra Deus e contra a obra do Senhor e contra o povo do Senhor, eu peço a Deus que julgue. E se Deus julgar o inimigo, e Deus pesar a mão e o inimigo se arrepender, é bom para o inimigo nosso, sabe? Nós temos um inimigo, digamos alguém que nos persiga. E nós falamos, Senhor, julgue. Entre mim e ele. Julgue. O Senhor julga a minha causa e me vê justo diante dele. Com o que o inimigo está fazendo, ele corrige os meus pecados. E eu mudo meu coração. Mas e o inimigo? Digamos que Deus vai corrigir então, derramar sua ira sobre o inimigo e corrigi-lo. Né? Se Deus fizer isso, e fizer isso com o amor restaurador, e o inimigo se arrepender, é bom para o inimigo que tenha sido corrigido por Deus a partir do meu pedido de oração. Entendeu? Eu não devo pedir pelos meus inimigos a ira do Senhor com o objetivo da minha vingança, da minha satisfação pessoal. Eu tenho que esperar que Deus faça a sua vontade. A vingança pertence a Ele. Se Ele quiser vingar duramente, Ele fará. E se Ele achar não é o caso, Ele também não fará. Ele lembra aqui no versículo 7 que você leu, né? Peço para julgar, né? Julgue, Senhor. Tu, ó Deus, bem me conhece. Bem me conhece. Bem me conhece. A minha justiça e a minha não te são ocultas. Por exemplo, imagina a igreja que foi perseguida por Paulo. Paulo prendia, jogava na cabeça, e não teve uns crentes que falaram, Senhor, põe a tua mão contra esse homem ruim. E Deus pôs. Ele ficou cego. Mas Deus estava corrigindo o coração dele, ele se arrependeu. Então é um inimigo que virou irmão. Irmãos, muito bem, parabéns.
Gislene, você fez o dever de casa e fez muito bem, não fez, gente? Eu particularmente poderia ficar com a sua apresentação. Para mim estaria mais ou menos o que eu fiz também, o que eu encontrei. Tá? Lições que a gente tira disso, vou resumir porque o nosso horário já está tarde. Lições que a gente tira disso. Primeiro, Deus sempre pode mudar, Ele é o nosso socorro, gente. Os salmos vão sempre enfatizar isso. E o objetivo de Deus é mudar o nosso coração para que louvemos ao Senhor. Para que tenhamos uma vida de reconhecimento de sua graça. Por isso o murmúrio é algo tão ruim no povo de Deus. Fazei tudo sem murmuração. O murmúrio não combina com o aprendizado que temos de Deus. Mas como é que eu não vou murmurar? Tudo isso está acontecendo no Brasil. Não murmure. Ore. É o que o salmista está mostrando isso para nós, e o tempo todo os salmistas estão mostrando isso. Porque o murmúrio não vai resolver a sua vida. Se você olhar para Deus, isso resolve. Certo? Muito bem, irmãos. Próximo salmo, vamos escolher? Tem que ser do livro 3 agora. A partir do Salmo 73. Parabéns, Gislene, parabéns. Alguém tem alguma sugestão? Alguma sugestão? Do 73 ao 89, gente, não tem muita coisa, hein? Deixa eu ver qual que não vale aqui. É que eu acho que todos eles não são muito conhecidos. Não coloque o 73, que é conhecido, né? O 74. 73 já é conhecido, né? 73 não vale. Escolha um outro. Qual? 78. 78. Mais algum? Qual? Espera aí, 78, 84, deixa eu anotar aqui de novo, 78, 84, qual mais? Mais algum? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual? 75? Pronto, 3. Vamos lá, justifica aí, 78. O Eldo do 78. Porque você quer saber porque ele fala da providência. 84. Por que o 84? Ah, porque tem um cântico, né? O pardal encontrou casa. E o 75 por causa do quê? Oi? Ah. Por causa da ideia de Deus como juiz. Muito bem. Ok? Vamos votar? Os favoráveis 75, levante a mão. 3. Os favoráveis 84, levante a mão. 5. Os favoráveis 78, levante a mão. 2. 84. Salmo 84.
Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor com o hino 144. Se vocês puderem, aproveite, leia o Salmo, faça esse trabalhinho de dividir. A semana que vem, você fez o sermãozinho, não fez? Isso, um esqueminha, se eu fosse falar sobre Tá, esse salmo, hoje, o que você evidenciaria? Guarda aí que você já acertou a estrutura. Semana que vem nós vamos enfatizar isso, tá? O que a gente faria, não enfatizar a estrutura, mas enfatizar o ensino, tá bom? E no 144, vamos ficar em pé e louvar ao Senhor. Vem, Jane, cantar. Está aqui perto do Sérgio. Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Em ti, Senhor, nós encontramos verdadeira morada, Pai. Bendito seja o Senhor pelas exortações de sua palavra, para que confiemos em ti. Pelas experiências de homens como Davi, que viveram tempos tão difíceis, de perseguição, de tristeza, mas podiam ter a alma pegada ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a termos uma fé madura, capazes sejamos, ó Deus, de nos esconder em ti sempre. Abençoa a tua igreja, Senhor. A tua igreja parece, às vezes, Deus, não entender o Evangelho. Criar um evangelho próprio, para consumo próprio, instituído da palavra, instituído de vida, de comunhão. Ó Senhor, tem misericórdia de nossa geração.
fortalece a nossa fé, teu povo. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Semana que vem, se o Senhor nos conceder graças, leremos juntos esse salmo tão bonito da palavra do Senhor. Sábado eu estive no culto de 150 anos da IPV, foi muito gostoso, mas eu achei que tinha pouca gente para a importância do evento. Peço a vocês que orem